desta consciência superior e começa a despertar e começa assim a desabrochar na consciência do yogi. Fizemos diversos relacionamentos sobre tudo isso, mencionamos sobre um crescimento muito grande, um salto muito grande, né, que ocorre internamente com o yogi, né? O tema de hoje, gente, falando propriamente dele já, ele, em leitura, ele exigirá um pouco de nós, né? Nós temos hoje, fazer uma leitura mais ou menos, é uma folha e meia, tá? Uma folha e meia aí, mais um rosto, né? Uma folha, um frente e verso e mais um rosto, né, inteiro, para que nós possamos concluir a etapa de hoje. O que chama a atenção é que tem uma figura, um desenho, que ele é bem destacado, ele praticamente posiciona-se na metade, né? Na metade da folha, então isso diminuirá um pouco o período de leitura também. Isso, quando tem essas leituras mais extensas, me deixa um pouco aflito, um pouco preocupado, porque a proposta é sempre nós estarmos relacionando os encontros, né, dentro do período que nos é colocado, que é de 1 hora, né? Se por alguma eventualidade a gente não conseguir concluir a jornada do Sutra, então a gente divide ele em partes. Mas é fundamental, é uma ação pessoal, né, que nós queremos que fosse, né, dentro de um prazo de 1 hora. Então a gente vai fazer tudo para poder cumprir essa roteirização, mas se por alguma eventualidade não conseguirmos, tudo bem, né? Nós vamos dando a devida continuidade do tema do assunto em outra parte dentro aí do mesmo sutra. O sutra de hoje ele é muito importante, gente. Ele é um sutra em que nos traz uma reflexão bastante valorosa para compreendermos como é que funcionam os mecanismos dos desdobramentos em Samyama, em Dharana, Dhyana e Samadhi. Concentração, contemplação e posteriormente Samadhi, né? O mergulho profundo na semente, no objeto que está sendo utilizado, né, para que ocorra, né, o Samadhi. Uma coisa que nós estamos falando, né, nós viemos mencionando que o Sutra de número 4, ele nos definiu o que é Samyama, né? Então nós sabemos que Samyama é o constituinte desses 3 itens. E esses 3 itens, apesar de serem desdobrados nessas três posições, na realidade ele é cada vez mais o 1, né? Cada vez mais o 1, é uma situação, é um, mas porém com graus mais elevados, cada vez mais de uma concentração muito profunda, referente ao objeto que estamos utilizando como semente. Inclusive o Sutra de número 5 vem nos falar que cada vez mais que nós vamos dominando o Samyama frente aos objetos das meditações, né, a luz surge em nós, a luz da consciência superior. E quando há o domínio completo do Samyama, que é os 3 estágios, Dharana, Dhyana e Samadhi, esse domínio completo se refere aos constituintes, às demarcações, às delineações. Nós vemos que concentrar é concentrar, né? Nós entendermos, né, que além da concentração, a contemplação é contemplação e passar além, né, de uma contemplação mais pura para atingir Samadhi. Todos isso são graus espirituais, né? São graus que envolvem a espiritualidade muito elevada. Envolve então, né, um querer, envolve uma força muito grande, mas em que a contrapartida também traz um desenvolvimento muito grande. Né? Uma luz de sabedoria, uma luz de uma consciência superior brota em cada um de nós. Então, ou seja, um conhecimento, né, muito forte, muito potente, que invade-nos. E nós vemos que tudo que nós estamos alicerciados dentro de nossa mente, os alicerces da nossa mente, de nosso conhecimento através de nossas memórias, do que nós armazenamos dentro de como conteúdo, tudo isso começa a se esvair, por assim dizer, né? Começa a não ter mais sentido, porque essa consciência
maior brota dentro de cada um de nós e nos traz todo o preenchimento necessário, né? Agora, o que o Sutra de número 6 categoricamente quer nos falar? É muito bacana, é muito lindo esse assunto do Sutra de número 6, porque ele quer falar sobre os estágios de Simyama, né? Mas ele quer falar sobre esses estágios relacionados aos objetos que nós vamos utilizá-los para que eles sejam as sementes. Olha que interessante nós fazermos essa observação. O que aqui quer dizer? O que o Sutra em si já quer apregoar, o que o Sutra em si já quer trazer de informações para nós? Nós temos que ver que há objetos menos complexos na natureza, na disposição física, e há objetos menos complexos na disposição física. Nós podemos fazer uma comparação muito interessante, né, com este objeto aqui. Vocês estão vendo que é um marcador de página. Esse marcador, desculpa gente, esse marcador de página, né, se você for fazer uma observação dele, você verá que ele é totalmente diferente em complexidade em relação ao corpo físico, né, que está aqui também exposto. A gente vê que o corpo físico, ele desdobra-se, né, ele há outros desdobramentos em maior teor, né, de aspectos físicos, bem diferente desse aqui. Nós podemos também usar outros exemplos, assim como será citado logo mais no Sutra, entre uma rosa e uma pedra. A complexidade da disposição física entre uma pedra e entre uma rosa são totalmente diferentes. Então a gente observa que mergulhos em Simyama, utilizando-se desses objetos, dessas sementes, serão bem diferentes, né? Serão mergulhos bem que exigirão ou mais ou menos e que serão desdobramentos diferentes entre si. Uma coisa que é interessante de ver é que os desdobramentos de Simyama, eles estão dispostos, né, da mesma maneira em que estão dispostos os reinos no quadro elemental. A gente observa que quando a gente observa elementos minerais que fazem parte da primeira camada, do primeiro reino, são complexamente já de uma complexidade menor do que em relação a nós vermos, né, as disposições a disposição física dos agregados, né, dos elementos que se encontram-se no reino vegetal. Então a gente observa que quando nós formos praticar Simyama, né, em um elemento, né, do primeiro reino, a complexidade física é muito menor, trata-se de um mineral. Quando nós formos observarmos, fazendo Simyama, né, num elemento, né, que é no segundo reino, aí exemplo um vegetal, a complexidade já tem alteração, já é muito diferente em referente à complexidade de uma pedra. Quando nós formos realizarmos, né, Simyama em um item que está disposto no universo físico, mas que está relacionado ao terceiro reino, a complexidade é totalmente diferente em relação ao segundo e ao primeiro. E assim sucessivamente. Paramos para imaginar a complexidade do corpo humano, né, do que dispõe o grau físico. Exigirá cada vez mais um mergulho mais profundo e um mergulho bem mais preparado, né? Então, ou seja, isso aqui já nos traz até mesmo uma luz de como nós devemos, né, primeiramente, começarmos a fazer as experiências sobre nossas próprias sementes. Aqui nos mostra que nós devemos começar com elementos, né, minerais, os elementos minerais, uma pedra, um tijolo, né, a exemplo, uma simples folha, né, uma simples folha de papel, situações que não têm tanto grau de complexidade. Porque se nós queremos muitas vezes, né, não estamos preparados, aplicarmos Simyama em determinados graus, né, em determinado elemento físico, coisa assim, nós vamos conseguir, mas nós temos que entender que ainda temos que fazer desdobramentos mais profundos dentro da nossa consciência para poder desdobrar esses objetos. Que esses objetos eles também constituem nessa íntima relação, né, nessa íntima relação dos quatro reinos,
ele constitui de quatro graus elementais, né, ou 4 graus, ou 4 barreiras de profundidade concessional, né? Nós temos que observar. Nós temos que entender que nós, como corpo, com esse corpo físico, né, nós temos 4 desdobramentos. Nós temos aqui, nós temos os minerais, nós temos os vegetais, nós temos o animal e nós temos a disposição, né, os dispositivos do quarto reino, que é o hominal. Então a complexidade, né? A complexidade, por exemplo, assim, vamos analisar essa perna. Olha a complexidade de coisas que tem aqui. Muito abaixo da pele, né? Tirando a pele, temos a carne, tem nervos, tem veias, tem todo o sistema neural que passa por aqui, né? Temos também tendões, tem uma série de desdobramentos de situações que quando você for usar Paschimiyama e penetrar, né, você vai ter que ter, né, compreensão que os desdobramentos terão que ser mais profundos para poder captar toda a essência desse emaranhado, desse conceito, que envolve uma somativa de muitos elementos constituintes para somar-se e traduzir-se nessa simples perna. Até mesmo a questão do osso, né? A gente vê ali, aqui é o osso, pronto, é o osso. Mas olha a complexidade dos arranjos que há em desdobramento para entender o que é realmente um osso, né? A disposição desses elementos, como é que eles estão afixados, como é que eles estão ali, como é que eles se dispõem, quais são esses elementos, quanto que há em água, quanto que há de mineral, quanto que há dos elementos. É uma complexidade gigantesca, né? Coisa que foge até mesmo de um conhecimento profundo científico humano. Então nós temos que ter, para nós podermos pegar a chave, né, para uma compreensão desse sutra, essa compreensão, né, que os objetos, eles têm complexidades diferentes. E tudo isso também exigirá complexidade diferente no momento de uma meditação. Vamos supor que a meditação ela também não esteja envolvida, né, ela não esteja envolvida simplesmente nessas observações desses objetos, mas que ela esteja envolvida num conceito, né? Então, quanto mais complexo for o conceito, mais desdobramentos serão necessários, né? Mais profundo tem que ser os desdobramentos para compreender esses objetos. Vamos fazer uma suposição. Um simples conceito de uma conta matemática, uma soma 1 mais 1, é muito simples, né? Muito simples para não somente entender o conceito fisicamente falando, mas um conceito espiritual, né, do casamento dos números. Evidentemente que é muito mais fácil do que em relação a você pegar uma conta, né, que envolve aí uma equação muito profunda, uma equação muito forte, para você ter, né, dentro de si os desdobramentos dentro dessa equação e as soluções que elas querem trazer. Então são alguns exemplos que a gente quer trazer de forma gritante para você entender que, né, os objetos com o qual você vai utilizar-se para Paschimiyama são fundamentais dentro desse processo. E é interessante de ver que cada um deles, dentro das suas disposições que estarão presentes, né, no agregado físico, eles serão diferentes. E isso exigirá diferentes mergulhos, que claro que isso vai te capacitando, vai te facultando-te à medida que você vai aprofundando-se dentro dos próprios desdobramentos em Samadhi. Porque a gente sabe que Samadhi é um estágio, mas que esse estágio tem outros desdobramentos dentro do próprio estágio de Samadhi. Então atingir Samadhi, chegar a Samadhi, né, ter essa disposição de ser uma pessoa, um adepto para o Samadhi, é abrir os portais da espiritualidade. Mas mergulhar nas profundezas, né, que Samadhi oferece é outro caminho que tem de ser trilhado e traçado. É outro caminho, né, que você tem de buscar em todos os dias para que haja os desdobramentos necessários dentro de próprio Samadhi, né? Mas isso é assunto que nós vamos vendo aqui no decorrer dos nossos encontros, né? Nós vamos falando aqui para vocês, ó, e cada vez mais vai nos clareando, vai nos trazendo mais conhecimento. Os sutras da seção de número 1 são valiosíssimos para preencher lacunas, para preencher espaços
e nós vamos cada vez mais entrando em discussões cada vez mais filosóficas yogi, né, de yoga, relacionado ao tema yoga, quando nós vamos estar tratando de todos esses assuntos aqui. Então nós temos assuntos que nós vamos estar tratando mais adiante, tem os CIDs que também nós vamos estar aqui abordando nos próximos dias, tem muitos assuntos que nós vamos estar falando aqui. Tem assuntos, né, de cunho puramente espiritualizados, mais profundos, né, que nós vamos estar tratando, que quando nós estivermos nas fileiras de Samadhi, nós vamos estar tendo um entendimento mais claro, né, sobre eles, mais lúcidos, mais alvos, brancos, né, e assim por diante. Nós temos uma grandiosa jornada dentro da sessão de número 3, que vai, né, encerrando-se lá no Sutra de número 56, para nós concluirmos essa jornada. E o Sutra de número 56 vem nos falar sobre Kaivalya, que é o salto, né? É um salto dentro da grande consciência universal, a grande consciência. É um salto dentro é o momento que é abandonado a semente e o buscador vira o objeto de busca, né? Nós vamos ter oportunidade de tudo isso. Eu vou fazer assim, eu vou começar essa leitura, né? Não vai ter muitas interrupções frente à questão de leitura que nós vamos estar fazendo, a não ser salvo em algum momento e outro. E esta leitura por si só ela vai nos trazer já muitas informações do que aqui nós queremos dizer. Até porque quanto mais leitura há por fazer, significa que mais um esclarecimento mais elaborado está disposto para nós, né? Eu vou mostrar também na jornada, na caminhada do nosso Sutra, eu vou mostrar a figura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a figura agora, para que nós com a figura agora em mãos já possamos... Eu vou mostrar depois talvez mais. Olha ali, ó, tá vendo os círculos, né? Os círculos externos são as coisas mais externas, o círculo interno são as coisas mais espiritualizadas, mais internalizadas, e ali são os mergulhos, né? Aqueles raios para dentro, ali os círculos de raios, os desenhos para dentro, são os mergulhos da consciência, né? Que cada vez mais são mais exigidos. E esses círculos, né? Esses círculos que ali estão falando, né, e vem vindo cada vez mais para o centro, podemos dizer que são as camadas, né, dos objetos nos seus desdobramentos. E aí nós vemos que aquele raio ali, né, aqueles raios que vão para dentro, é os níveis de consciência que são consciencionais, que são exigidos para poder atingir as camadas. Mas a gente vai fazendo uma leitura, e se for necessário apontar novamente, a gente vai fazer o apontamento então, tá? Vamos lá então, sessão de número 3, o Sutra é o 6º Sutra, e ele diz assim, ó, sua Decimyama aplicação se dá por estágios. Nós podemos entender que fala assim, né, a aplicação de Decimyama, ela se dá pelos estágios, né? Nós podemos fazer essa interpretação. E aqui diz assim, ó, este Sutra expõe outro fato muito importante sobre a aplicação de Decimyama, que, como já foi dito, é um processo composto de Dharana, Dhyana e Samadhi, quando aplicado a um objeto. Embora o processo venha a ser essencialmente o mesmo em todos os casos, ele será mais ou menos complicado de acordo com a natureza do objeto ao qual ele é aplicado. Todos os objetos no universo não são igualmente misteriosos, se assim podemos dizer. O mistério neles ocultos depende da profundidade da realidade em que estão enraizados. Consideremos como, por exemplo, os seguintes objetos: um pedaço de pedra, uma rosa e um ser humano. Todos os três objetos têm um invólucro físico
embora as partículas físicas que constituem a forma física tornam-se progressivamente mais organizadas à medida que passamos do primeiro para o terceiro. Ainda assim, não há muita diferença entre eles se considerarmos apenas sua natureza física. Mas que enorme diferença existe entre eles se tentarmos ignorar suas formas externas e desvendar o mistério oculto em seu interior? Qualquer tolo pode ver que há alguma diferença entre eles, embora todos os três estejam fisicamente no mesmo nível. Uma rosa, olha, eu vou segurar isso. Vocês vão ver que interessante que eles querem falar que a mesma disposição dos objetos dentro dos seus posicionamentos, dentro das suas posições distribuídos no reino, nos reinos que lhes correspondem, né? Exemplo, a pedra, reino mineral, a rosa no reino, né, vegetal. Ele veio nos mostrar que cada um dos reinos, a comunicação com cada um de nós é totalmente diferente, ou seja, já nos estimula a uma forma de comunicação física diferente. Isso quer mostrar pelo quê? Para nós entendermos que o quanto nós nos relacionamos com os nossos sentidos e a nossa mente, para nós medirmos e entendermos sobre os objetos que se dispõem no mundo físico, mas que nem sequer nós estamos atentos a isso, né? Esses mecanismos, esses dispositivos. Então nós vamos parar para entender que quando isso começa a ter comunicação, nós começamos a ver o quanto nós agregamos de conceitos arquetipais internos dentro de nós referente a um objeto. É através dessa comunicação. E até mesmo a emoção corresponde a um fator de comunicação. Então a gente vê que uma rosa, vamos ver agora aqui que uma flor, uma rosa, nos desperta mais emoção do que uma pedra. Então uma rosa, ela nos traz, né, um conhecimento diferente do conhecimento da pedra. A gente olha assim, o conhecimento em relação ao que nós temos de conceitos, né? O conceito pedra para nós e o conceito rosa, eles são diferentes porque um apoia-se com um grau a mais de emoção, de inalação de perfume. Tem uns de cor, né? Tem conceitos diferentes, que apoia-nos em outros conceitos, para que nós possamos ter a definição do objeto, mesmo sem ser um desdobramento em samadhi, que seria muito mais profundo o conhecimento do que realmente o elemento que está se dispondo em nossa frente é. Vamos seguir a leitura para mergulhar um pouco mais nesse conceito e nesse entendimento. Uma rosa desperta, mesmo no homem comum, pensamentos e emoções que uma pedra jamais poderá despertar, enquanto o mistério implícito em uma forma humana é um dos eternos enigmas do universo. A filosofia materialista pode usar toda a lógica a seu dispor para provar que, essencialmente, não há diferença entre os objetos, salvo que as suas funções e as suas estruturas, e sem refletir, as pessoas podem repetir sem pensar estes dogmas de um universo mecanicista. Na vida real, porém, ninguém leva a sério, e inclusive os materialistas têm de reconhecer e levar em conta estas diferenças em sua vida. A voz da intuição não pode ser silenciada por esses dogmas intelectuais. O que causa as diferenças entre os objetos que acima mencionamos? Porque uma rosa é um objeto mais misterioso que um pedaço de pedra e um ser humano é infinitamente mais misterioso que uma rosa? Para compreender essas diferenças, é necessário ter em mente que a forma exterior de qualquer objeto físico ou mental
é apenas uma cobertura de uma realidade interior e que aquilo que mentalmente percebemos do objeto não constitui a totalidade deste. Como no caso de um navio, a parte submersa na água é muito maior do que a visível. Do mesmo modo, o que mentalmente percebemos em um objeto é apenas uma pequena fração do que para nós está oculto. Ponto. Então, olha que interessante o raciocínio, que complexo a forma de nós fazermos a percepção para a devida compreensão de tudo isso, né? Para nós fazermos quando nós estamos olhando uma pedra, né? O que ele quer dizer? A pedra, a rosa e o homem. Se nós observamos no aspecto físico que se apresenta, os olhos são 3 objetos físicos. Mas observe-nos que, sem nós estarmos cientes para isso, né, cada elemento desperta-nos em nós, né, cada disposição, cada elemento disposto físico desses, a exemplo a pedra, a rosa e o ser humano, apresentam-se em nós características mais complexas de raciocínios. E isso se dá à complexidade de que são feitos e elaborados esses próprios dispositivos físicos. Se nós falamos agora há pouco, né? Vamos fazer uma observação emocional sobre os 3 pontos, né? Nós olhamos que as reações emocionais que nós temos com uma pedra é totalmente diferente a reação emocional que nós temos com uma rosa e muito mais diferente do que nós temos em relação aos humanos. Mas quando nós falamos nós temos essa relação, né? Não é simplesmente nós termos, é que, na verdade, o objeto também que está no nosso campo de observação, que a nossa consciência, através dos sentidos, está percebendo, também conversa com nós dessa maneira, né? A partir do momento que nós estamos sentindo, nós não estamos com as emoções depuradas, nós estamos sentindo um grau de uma raiva, observar determinada ação, aquela ação também está incitando-nos em nós, né, aquele sentimento. Né? É uma conversa que há entre o objeto, que nós estamos tentando fazer as medições com os 5 sentidos e nossas emoções, nosso raciocínio e tudo mais, e o que o objeto está se apresentando como forma para nós, como nós estamos observando. Mas aqui está dizendo que por mais complexo que eles são, nas suas relações pedra, nas suas relações flor e na sua relação ser humano, por mais complexo que nós consigamos entender através desse raciocínio que agora eles são, mesmo assim nós estamos ainda olhando suas cascas. Mesmo assim a gente não está conseguindo ainda os desdobramentos reais e profundos para entender o que esses objetos realmente são. Nós temos então apenas conceitos, apenas demarcações, né, que fazem nos entender que pedra é pedra, que faz nos compreender que flor é flor em nossas consciências e que seres humanos são seres humanos. Mas nós não temos a essência mais profunda que tudo isso. Né? Nós não temos todo o agregado do que realmente significa aquela posição arquetipal, né? Que traz todo o conceito do que é, todo o conceito, os conceitos matemáticos, o que nós não estamos percebendo com os nossos sentidos, os conceitos espiritualizados, até mesmo para nós compreendermos, né, o que é a verdadeira forma e o que ela é no seu agregado físico, como é que ela se dispõe. E outros fatores a mais que nem me vem à mente agora, nesse exato momento, em virtude, né, da limitação que nós temos dentro da própria mente física. Então a gente observa que a leitura nos conduziu até agora para este ponto, né, para este ponto em si. O que a leitura vai fazer agora? A leitura vai fazer agora uma analogia do que a ciência está fazendo. A ciência, fazendo essas observações, do mesmo modo que nós estamos fazendo, começa a levar o homem a desvendar os mistérios desses objetos, com os desdobramentos que a própria ciência humana permite. Então pode ver que o alargar dos horizontes dos conhecimentos que nós temos desses objetos, né, além do que os nossos olhos veem, além do que os nossos ouvidos ouvem, além do que o nosso olfato cheira, além do que a nossa língua gusta e o nosso tato sente,
são desdobramentos de consciência da ciência humana, né? Exemplo assim, as rosas têm essas cores pigmentadas por causa de não sei o que, tal, a ciência sabe disso. A ciência humana descobriu outra coisa. Então nos enriquece de conhecimento das coisas quando essa ciência nos traz o suporte necessário para nos preencher com mais informações. Eu vou dar um exemplo, né? Todos os dias nós vemos o sol, vemos a luz solar, vemos tudo isso. Mas quem é que nos definiu, né? Quem é que nos define o conceito de que quem está girando é a Terra, mais, né, ao entorno do Sol com translação e rotação, e o Sol ele se move, mas ele é tecnicamente mais parado, por assim dizer. Quem nos trouxe esses conceitos, esses conhecimentos foram as ciências. A gente não conseguiu, através da observação física, simplesmente observando fisicamente, chegar a esses conceitos. A gente precisou de um apoio, de uma muleta para formular um conceito mais profundo. Então, todo o agregado de conhecimento que nós temos dentro de nós relacionado a esse conceito que nós estamos falando agora como exemplo aqui, é baseado no que você percebe percebe com a tua consciência fisicamente falando, né, física, e também com os agregados científicos. Mas além dali, há propriedades reais, verdadeiras de tudo como é que funciona realmente esse processo, nós não temos os conhecimentos mais profundos. Tanto que muitas vezes, né, para a ciência um período e quando a própria ciência vem desmentir fatos da própria ciência, já não é mais e aquela outra coisa passa a ser verdade. E isso ficou muito visível nesse período que nós estamos vivendo. Então as verdades vão mudando muito. Vamos fazer um exemplo. Newton para Einstein. Olha o grande salto que se deu. Antes, tudo que Newton falava era puramente verdade. Todas as leis newtonianas eram a verdade. Observe que o mundo se apoiava sobre esse conceito como verdade. Acreditávamos que os corpos se locomoviam, que as coisas dos corpos eram todos dentro dessas realidades. Mas quando vem a relatividade de Einstein, a gente percebe que não eram mais verdades. E elas deixaram de ser verdades. Agora deixou de ser aceito como verdade o que Einstein está falando. A exemplo hoje, né, no meu período de escola, meu período de estudar dentro das fileiras das escolares, nós tínhamos Plutão como um planeta, né? Plutão era um planeta, era o último planeta do sistema solar. Agora Plutão foi rebaixado, não é mais planeta. Então, entre o que eu entendo como disposição dos planetas, né, envolvidos no nosso sistema solar, o seu entendimento é diferente. Então, mas agora parando para analisar, os conceitos da ciência humana vão mudando. Mas qual é a realidade verdadeira, aquela realidade profunda, isenta de erro, a verdade suprema sobre todas as coisas? Ela existe. Ela existe e nós é que não a conhecemos. E é nesse sentido que os desdobramentos em Samadhi nos levam a esta realidade, isenta de erro, isenta de qualquer possibilidade de achismo, de interpretações ou de, eu acredito que seja assim, de crendices falsas. Não, é a verdadeira, é a suprema verdade, que está nos desdobramentos desses elementos. Então, se você começar a refletir, a meditar no que nós estamos falando, você vai entender que a emoção está envolvida, né? Como que a disposição que está apresentando para nós é um elemento falso, mas é que sim, que tudo que nós vamos estar meditando profundamente com essa raiz, nós vamos estar ultrapassando-se esses conceitos, vamos estar fundindo-se com o elemento. Então, quando nós fazemos essa fusão em Samadhi, né, nós passamos a ser o objeto, nós somos o objeto, nós temos o conceito do objeto em nós. E nós temos as respostas necessárias. Vamos continuar a leitura. Aqui vai falar sobre as pesquisas científicas que eu estava mencionando. As pesquisas científicas nos deram a conhecer, por métodos experimentais e racionais, uma parte dessas realidades ocultas, mas o que sabemos a partir daí é muito pouco e comparativamente menos significante se confrontado com a totalidade daquilo que está além do alcance das investigações científicas. Muito bem colocado, né? Tem coisas que jamais a ciência conseguirá buscar, porque a ciência, para buscar as coisas físicas ou
que estão além dos conceitos físicos. A própria ciência ela usa elementos físicos para medir coisas não físicas. É difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos criar um aparelho para medir tal coisa. O aparelho é físico, como irá medir coisas que não são físicas? Esses aspectos submersos de todos os objetos só podem ser investigados à exaustão pelos métodos do yoga, sendo o Simyama a chave que abre as portas destes mundos ocultos. Como se disse antes, todos os objetos no universo manifestado são expressão de uma realidade última, mas as raízes de distintos objetos encontram-se em diferentes níveis de combinação espírito-matéria, através do qual toda a realidade se manifesta. Podemos simbolizar um fato no diagrama mostrando a seguir e no qual o centro dos círculos concêntricos representam a realidade última e os sucessivos círculos os diferentes planos de existência de uma ordem crescente de densidade. Figura de número 8. Eu vou aproximar novamente, que é esta figura aí, né? Olha ali os círculos mais centrais, os círculos mais nas bordas, cada um deles um grau de consciência que nos exige de mergulho, né, para a compreensão desses objetos. Aqui fala, e você percebeu que tinha também A, B, C, D e E, né? Deixa eu mostrar de novo ali, ó. Cada um dele, o A, o B, o C, o D e o E, cada um é uma expressão de mergulho, que exige, né, da nossa consciência. Deixa eu só me organizar. Então diz assim, ó. No que se refere aos objetos, aí vai falar, né, de frente àquela disposição daquela figura que nós mostramos, A, B, C, D, representados pelos arcos do círculo mais periférico, as bordas, verifica-se que as suas raízes encontram-se em planos de existência progressivamente mais sutil, enquanto que o objeto E está radicado na própria realidade última. Comparando os três objetos antes mencionados, é fácil constatar que, no que se refere a um pedaço de pedra, tem-se um simples aglomerado de matéria física sem um esquema básico, não estando suas raízes, portanto, mais profundas, ou muito profundas. No caso da rosa, também há um aglomerado de diferentes espécies de matéria, mas cuja combinação difere da de uma pedra em dois aspectos. Primeiro, a rosa tem inerente a capacidade orgânica de crescimento e decomposição. Em segundo lugar, sua forma corresponde a um arquétipo. Mesmo a um observador superficial, parecerá óbvio que uma rosa tem raízes mais profundas na realidade do que um pedaço de pedra. Chegando-se à forma humana, não se pode deixar de sentir que estamos em face de um mistério profundo e que se tem aqui é não só uma estrutura material mais elaborada, mas a forma é o veículo dos fenômenos complicados, tais como pensamentos e emoções, além de outros aspectos de consciência. Quaisquer que sejam a natureza e a potencialidade da consciência humana, não pode haver a menor dúvida de que as raízes de um ser humano são muito mais profundas das da que uma rosa. É necessário discutir aqui, não profundamente, é desnecessário discutir aqui quão profundamente elas penetram no coração do universo manifestado. De acordo com a filosofia em que se baseia a ciência do yoga,
Elas atingem o próprio centro de uma realidade última. Isto é o que realmente significa a doutrina da natureza idêntica dos Jivatmans e Paratmans, ou Paramatmans, né, seria, né? Jivatmans e Paramatman. Ponto. Dá uma segurada aqui e nós já vamos mais adiante. Vocês já pararam para refletir que nós somos constituídos de corpo, né, grosseiramente falando, né, não por linguagens ocidentais, mas por linguagens não orientais, mas por linguagens ocidentais, somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Não dá, bichinho, fica aí, fica aí. Isso aí no quentinho. Aí, fica aí no quentinho. Não dá pra vir aqui no colo e atrapalha. Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Esses três pilares sustentáculos. Nós estamos enxergando o corpo, nós não enxergamos o corpo. A alma, né, nós não a vemos fisicamente, mas nós a percebemos com os nossos instintos, com as nossas emoções, com os nossos conceitos mais grosseiros, né? Mas nós sabemos que há um espírito em nós, o eu superior, mais profundo. Esse nós não vemos, nós não, né, fisicamente falando, nós não percebemos, nós não atingimos. É ele que nós queremos ver. Então tu percebe que nós temos que desdobrar dentro de cada um de nós para atingir tudo isso. Você está vendo a complexidade que é desdobrar? Aqui a figura está mostrando que é um desdobramento mais profundo. Então você vê que nós temos que desdobrar dentro de nós, profundamente dentro de nós, para descobrirmos esses elementos dentro de nós mesmos, né? E quando nós estamos utilizando um objeto externo, o objeto externo é para ensinarmos a fazer um desdobramento interno dentro de nós mesmos, para que nós possamos buscar essas realidades dentro de nós mesmos, né? Dentro do nosso ponto bindu, ter acesso a todas as informações necessárias referente ao nosso caminho, à nossa jornada, né? Referente ao quanto aqui já perfazemos dentro dos nascimentos e mortes, tudo esse detalhe. Então quando você para analisar, né, que uma rosa, a rosa, qual é o espírito em uma rosa? Qual é a alma? Né, vamos falando, não estamos dizendo se existem ou não, não conseguimos constatar ainda mas vamos falar que mas existem camadas mais profundas que uma pedra não tem. Então vamos analisar assim, ó, o que significa a alma de uma rosa, né? Espírito de uma rosa, né? Quais são os dispositivos, dentro do mundo animal, quais são os dispositivos que ali tem, diferente que os outros reinos não têm. Então você percebe que são camadas mais profundas, que guardam mais segredos, que são coisas que não nos revelam a totalidade do que realmente são, e que há somente uma forma de nós entendermos tudo isso, que é um mergulho em yoga, né? Um mergulho muito profundo. Vamos continuando então. Aqui ainda fala bem assim, ó, voltando um pouquinho atrás, né? Chegando-se à forma humana, não se pode deixar de sentir estarmos em face de um mistério mais profundo. O que se tem aqui não é somente uma estrutura material mais elaborada, mas a forma é um veículo de fenômenos complicados, tais como pensamentos e emoções, além dos outros aspectos de consciência. Tudo isso envolve essa forma, né? E agora você vai analisar que nós, quando vemos as formas, a gente nem entende as formas, a gente só vê as formas. Exemplo, aqui tem esse animal aqui, um gato. Essa forma, né? Mas a gente só consegue definir que ele é gato pelas propriedades externas, né? E talvez pelo seu modo de agir. Mas há muito mais definições mais profundas, né? Na sua própria essência, no seu próprio instinto, não somente na sua forma. Há outras coisas mais profundas que ali estão guardadas, segredos que estão guardados, que trazem a definição dele, né? E que são coisas que nos revelam, que nos preenchem espaços e lacunas de maior entendimento, mais saber, mais crescimento por saber, né? Que nos permitem ficar mais lúcidos, mais, vamos dizer assim, mais concisos, até mesmo nos suaviza, nos harmoniza, nos tranquiliza, nos deixa mais espiritualizados, porque são conhecimentos profundos e espirituais.
Então há um agregado muito profundo de coisas ainda que nós devemos descobrir aqui. Muito mais profundos. E que somente vai se desdobrar dentro de nós, né? Somente haverá um desdobramento dentro de nós através do Samadhi. Somente através disso. É preciso ter em mente, seguindo a leitura aqui, tá? É preciso ter em mente o fato de que há enormes diferenças nas complexidades internas dos objetos, se quisermos compreender porque a técnica de Simyama é uma ciência muito complicada, que deve ser dominada por estágios. Alguns objetos, digamos, apenas tocam a superfície da realidade, enquanto os outros penetram mais profundamente nela. Embora Simyama seja necessário para revelar o mistério subjacente em todos os casos, ela não pode ser o mesmo na prática real. Daí haver substancial diferença entre o principiante, que recentemente dominou a técnica de Samadhi, e o adepto que pode quase que instantaneamente passar os reinos mais elevados da existência sem muito esforço. Toda a ciência da matemática é baseada em 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas o principiante que aprendeu bem estas operações ainda tem um longo caminho pela frente antes que possa tornar-se um perito em matemática. Na linguagem dos Yoga Sutras, esses diferentes estágios associados ao uso de Simyama significam que a conquista dos 4 estágios sucessivos de Sampranjñata Samadhi, mencionados em 1.17, ou seja, a primeira seção, o 17º Sutra, e do estágio de Nirbija Samadhi, mencionado na primeira seção no Sutra de número 51, na linguagem do ocultismo, eles significam o funcionamento da consciência através de veículos crescentemente sutis, referidos na primeira sessão, o Sutra de número 17. Deixa eu dar uma segurada aqui para não criar embrólios, né, para quem está nos acompanhando, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Nós temos que entender que atingir o Samadhi nos qualifica a ter a luz da consciência superior. Tá? O que é o superior? Superior ao humano. Vamos botar assim, supra-humano, né? Espiritual. Mas nós temos que ver, que aqui está nos alertando, que quando nós consigamos Simyama, e agora nós estamos falando sobre os objetos, há ainda outros desdobramentos mais profundos que se faz referente, né, aos objetos. Só que nós temos que agora trazer um ponto para você. Quando eu estou desdobrando-me dentro de um objeto, e eu já mencionei isso antes, só que em outras linhas de pensamento, na realidade esse desdobramento ocorre também dentro de mim. Então cada vez significa que eu estou mergulhando mais profundo na consciência. Mas qual é a consciência? A minha consciência? Não. Eu estou mergulhando primeiramente na mente, da mente humana. Estou partindo para a mente divina. Da mente divina estou mergulhando para a consciência divina. Então cada vez mais eu estou buscando mais profundamente, estou em estágio de Niroda, a minha mente está parada e eu estou mergulhando cada vez mais profundo. E aqui fala, né? Como é que se dão esses desdobramentos? Sampranjñata Samadhi, Sutra de número 1, seção de número 17. Savitarka, Savikara, Asmitã. Aí vem todos os graus de desdobramentos. Aí nós temos que pegar novamente o Sutra de número 17 e mostrar para você. Deixa eu só marcar qual é a página aqui, tá? Página 228. Ó, e agora nós temos que olhar esta imagem aqui. Essa imagem aqui, ela nos revela tudo. Tá vendo só? Vocês estão percebendo como é que é esses desdobramentos, então? Então os desdobramentos, a partir de Samadhi, eles têm outros, né?
tem Savitarka, Vikara, Sananda, Sasmita e Samadhi. Mas esses aí são os nomes dos seus pulos, né? São os nomes derivados quando nós estamos mudando. Eu quero pegar os nomes aqui que nós estamos... Deixa eu pegar aqui então os nomes deles. Inclusive a gente fez uma leitura disso aqui, né? Deixa eu pegar aqui onde eles estão. Eu estou bem inseguro em relação ao tempo que nós temos para poder falar deles. Aqui, ó. Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. Então são 4 desdobramentos que ainda temos referente aos objetos da forma que eles se apresentam. Então a gente vê que uma pedra, o desdobramento é mais raso, a flor, o desdobramento é mais profundo. Os conceitos do reino animal são 3, são mergulhos mais profundos, e o hominal são conceitos mais profundos de mergulho. Então significa que a gente vai demorar, né? Aqui diz demorar a conseguir fazer todos os desdobramentos. Aqui está nos mostrando, mostrando que ainda há muito que se dominar e que um perito consegue esses desdobramentos mais fáceis. Enquanto nós ainda, né, quando atingirmos o Samadhi, ou para quem já está em Samadhi, vai ter que treinar outras formas de desdobramentos. Mas que vão se revelando à medida do crescimento íntimo, né, à medida do crescimento particular. Seguindo aqui. Eu vou fazer a leitura de novo do parágrafo, para não deixar solto, tá? Aqui diz assim, ó. Na linguagem dos Yoga Sutras, esses diferentes estágios associados ao uso de Simyama significam a conquista dos 4 estágios sucessivos de Samprajñāta Samadhi, mencionados na primeira sessão no Sutra número 17, e do estágio de Nirbija Samadhi, mencionado na primeira sessão no Sutra de número 51. Nirbija Samadhi é Samadhi sem semente, né? Onde o objeto de busca é nós mesmos. Fique tranquilo que nós vamos falar disso mais para frente. Na linguagem do ocultismo, eles significam o funcionamento da consciência através dos veículos crescentemente sutis referidos na primeira sessão no Sutra 17. Entretanto, a base fundamental de ambos é a mesma, ou seja, penetração em diferentes profundidades da consciência, as quais se expressam nos diferentes graus de Chitta. Os Yoga Sutras tratam do Samadhi do ponto de vista funcional, enquanto o ocultismo faz o ponto de vista estrutural. Esta é a razão porque externamente os 2 modos de tratamento parecem diferir, mas o estudante que haja aprendido a natureza de Samadhi verá que não há diferença essencial entre os 2, porque passar em Samadhi de um veículo para o outro significa entrar em contato com os níveis e com os aspectos mais profundos da consciência. A equivalência entre estes já foi demonstrada na segunda sessão do Sutra de número 19. Vamos dar um pulinho ali que dá tempo ainda. Na segunda sessão, Sutra de número 19. É a mesma correspondência, só para o pessoal, para não haver dúvidas, né? Mas o que significa? Que os estágios externos, né, os mesmos estágios externos, que nós estamos falando que na verdade é para fora, parece que é para fora, mas na verdade é para dentro que se desdobra, é os estágios que nós estamos falando internamente. Estágio físico é o estágio que nós estamos observando aqui através dos nossos sentidos. Tá? Aí o segundo estágio emocional, nós precisaríamos entrar também dentro de nós no campo emocional para corresponder ao conhecimento emocional. O outro estágio, né, da mente inferior, mente superior, e assim vai. É os desdobramentos. Então significa o quê? Que há um conhecimento físico externo, há um conhecimento emocional externo, aqui, há um conhecimento mental inferior aqui, mental superior, até ir aos graus espiritualizados de conceitualizações. Eu posso mostrar para vocês
que isso é a relação entre os gunas e o estado da consciência. O Sutra de número 2 da seção, o Sutra de número 19 da seção de número 2 dá uma definição muito interessante sobre isso, uma ligação muito importante entre esses dois assuntos, tá? Espero que não tenha ficado confuso, gente. Espero que tenha ficado claro. O Sutra de número 7 a gente vai poder abordar um pouco mais sobre isso, a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso, porque o 7 ele só quer fazer o sétimo Sutra ele quer fazer uma relação de agregar algumas informações a mais que foram deixadas para trás nesse Sutra. Não é deixadas no sentido de que não quiseram ser abordadas, mas tem tudo um intrincamento, né? Aí muito bem elaborado por Patanjali, né? E nós vamos estar, então, nesses próximos encontros, fazendo esse mergulho, discutindo um pouco mais sobre isso, falando mais entre essas inter-relações, né? E compreendendo, né? Tentando criar em nós um corpo de entendimento que nos facilite o caminho, ou que nos auxilie nesse caminho, nessa jornada, tá bom? Assim nós vamos encerrando, né? O Sutra de número 8 a gente vai falar em Sabija, vai falar também Nirbija, vai trazer um esclarecimento sobre o semente sem semente de novo, né? Ele traz uma menção novamente sobre isso. Nós vamos estar pautando sobre isso aí, tá? Nós vamos ter essa oportunidade de estar em contato com todos esses conhecimentos mais profundos. Assim nós vamos encerrando o nosso encontro, então. Até o nosso próximo encontro e Namastê.